Pois é, galera, vamos lá então. Vamos começar aqui, dar continuidade, na verdade, e a gente vai tratar agora da lei de tortura. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, vamos bater, já botei os pontos aí para facilitar, para a gente caminhar mais rápido e ganhar tempo, né? Então, olha só, previsão constitucional. A lei de tortura está prevista na Constituição, artigo 5º, 43, né? Deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho a Constituição. Eu tinha que ter feito isso antes, mas meu Deus. Constituição é a previsão constitucional, né? Sempre bom a gente... Meu Deus, que chique. Não. Constituição Federal de 88. Aqui, beleza. Artigo 5º. 5º tá aqui. 43. Racismo. Aqui. A lei considerará inafiançável o exercício de graça ou anistia. A lei considerará crime inafiançável o exercício de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afim, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que poderem evitá-los se omitirem. Então a lei considerará crimes inafiançáveis, suscetível de graça ou anistia. Aí ele coloca os 3 T's, não é isso? O tráfico, terrorismo e tortura, e coloca os crimes hediondos, né? Então aqui ele fala então dos 3 T's, né? Tráfico, terrorismo, e ele fala também tráfico, tortura e terrorismo, e ele também fala dos crimes hediondos. Aqui eu queria que você observasse o seguinte, tá? Lá na Constituição Federal, vamos voltar aqui, ele é muito claro em dizer o seguinte, olha só, a lei considerará inafiançável e insuscetível de graça, anistia, a graça, anistia, a prática de tortura, etc. Inafiançável, ele não falou imprescritível, tá? Então toma cuidado com isso aqui. Então essa segunda pergunta aqui é imprescritível? Não. E esse crime, ele é hediondo? Bom, o CESP é o que interessa, ele vai dizer que ele pode se referir a ele de duas formas, que ele tem natureza hedionda. Ter natureza hedionda não significa dizer que ele é hediondo. Você sabe muito bem que a tortura não é crime hediondo, né? A tortura é de natureza hedionda, como diz o CESP. Ou ele é equivalente ou equiparado a hediondo, equiparado pela Constituição Federal. Equiparado a hediondo. Então esses dois termos na sua prova não vai errar, principalmente esse aqui, ó. Esse aqui que é bem comum o CESP cobrar. Legal? Então já adiantei que ele não é imprescritível. Cara, é um peguinha muito comum, tá? Ao contrário do racismo, que é imprescritível, a tortura não é imprescritível. Cuidado, tá? Uma outra coisa recente aqui, muito importante, se refere à uma alteração recente que teve no Código Penal Militar. Bom, o que você precisa saber aqui agora é que com a alteração do Código Penal Militar, o abuso de autoridade, abuso e tortura praticado por militar nessa condição, né? Abuso de autoridade praticado por militar em serviço contra civil será de competência da Justiça Militar. Olha que interessante. Então, competência da Justiça Militar. Ok? Dê uma olhada nessa alteração que teve no artigo 9º do Código Penal Militar, porque ela alterou e com isso tem duas súmulas que se tornam inaplicáveis. Então, as súmulas, depois dê uma olhadinha nessas súmulas, tá? As súmulas 172 e 90. 172 e súmula 90 do STJ, elas se tornaram então inaplicáveis, tá? Inaplicáveis. Bom, uma outra pergunta interessante que o CESP já cobrou. Os crimes de tortura, quando praticados por agentes públicos, o crime de tortura, ele absorve o abuso? Bom, olha só, o CESP cobrou um item que foi por um analista do MPU, já tem um tempo, já não foi nesse último concurso não. Ele diz o seguinte, olha, o crime de tortura praticado por agente público no exercício das suas funções absorve necessariamente o abuso? Gente, então a tortura absorve o abuso? A resposta é não necessariamente. Ou seja, pode absorver como pode não absorver. Então, necessariamente. Lúcio,
Como assim absorver? Então vamos lá. A tortura, geralmente, a violência praticada na tortura já seria o abuso, então absorve. Mas às vezes você tem duas ações, por exemplo, você tortura para obter uma confissão e também deixa o cara preso ilegalmente. Então você teria ali duas ações, o torturar para obter a confissão e deixar o cara preso ilegalmente. Então você tem a tortura mais o abuso. Daí não é meio para o outro. Só vai haver o princípio da consunção quando o crime meio é absorvido pelo crime fim, quando existe essa relação de meio e fim. E aqui não há. Bom, legal. E aí, a gente, quando dá uma olhada aqui no texto da lei, a gente vai encontrar as formas de tortura, né? A tortura confissão, a tortura crime, a tortura persecutória, desculpa, a tortura preconceituosa ou discriminatória, a tortura castigo, a tortura carcerária, tá? Carcerária, desculpa a minha letra aqui, a tortura omissão, a tortura qualificada e a tortura com aumento de pena, tá? Vamos dar uma olhada aqui na lei, rapidez. Vamos dar uma olhada aqui na lei. Tá aqui, 9455. Então, o crime de tortura, né? Constitui crime de tortura, artigo 1º, tá aqui, olha. Aí ele vai. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Esse A aqui é a chamada tortura confissão, tortura persecutória, tortura à prova ou tortura probatória, tá? Que ela tem o dolo específico, a finalidade de obter informação, declaração, confissão da vítima ou terceira pessoa. Presta atenção no peguinha. Essa tortura confissão, essa tortura persecutória, essa tortura prova, não é crime de policial só, não. Não precisa ser agente público para praticar. Imagina aquele cara que está desconfiado da mulher. A mulher era uma mulher que, enfim, é uma mulher muito bonita e ele está desconfiado da lisura moral da mulher. E então ele tortura a mulher, ele constrange mediante um emprego de violência, de grave ameaça, exigindo que ela fale com quem você está me traindo. Isso pode ser uma tortura confissão. Beleza? Então, fica ligado nisso aí. A tortura crime, que é para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, pode ser uma tortura crime, a prática do agente em fazer, olha, se você não matar José, eu vou acabar com a sua vida, da sua família, vou destroçar, enfim. C, em razão de discriminação RR, cuidado gente, essa discriminação é RR, discriminação RR, racial religiosa. O CS vai colocar outros tipos de discriminação, essa é a chamada tortura discriminatória ou preconceituosa, tá? Tortura discriminatória ou preconceituosa. Aí, vamos lá para o artigo 1º, inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa é chamada tortura castigo, ok? Tortura castigo, tá? Aí ele vai seguindo para parágrafo 1º a tortura carcerária, parágrafo 2º tortura omissão, tortura qualificada. Vamos aqui. Só para não ficar uma aula só de leitura de lei, eu coloquei já esquematizado para vocês, vou pedir para disponibilizar isso aqui, só para depois vocês trabalharem. Vamos aqui em algumas informações que são importantes, tá? Bom, uma pergunta que você pode me fazer é o seguinte. Lúcio, quando a gente está falando de tortura, né, principalmente quando a gente está falando, vamos pegar aqui a tortura castigo, por exemplo, tá? Vamos lá. Tortura, castigo. Tortura, castigo. Sobre a tortura, castigo, né, eu peguei especificamente aqui, essa que está no artigo 1º, inciso 2º, tá? 1º, inciso 2º. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, né? A intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal, medida de caráter preventivo. Há muita semelhança dessa tortura-castigo aqui com crimes de maus tratos. Então você teria aqui
a tortura, né? A tortura, castigo. E ela tem uma semelhança muito grande com os maus tratos. E isso aqui cai direto, tá? O crime de maus tratos. Bom, é importante então a gente diferenciar o crime de maus tratos, que está no artigo 136 do Código Penal, tá? 136 do Código Penal. Bom, no crime de tortura, o sujeito submete uma determinada pessoa que está sob seu poder, autoridade, mediante violência, mediante grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal. E lá nos maus tratos, o agente expõe a vida ou a saúde de determinada pessoa a perigo que está também sob sua autoridade e guarda, para fins de educação, ensino e etc. Gente, olha só, eu costumo dizer que o maus tratos é o crime da mãe goiana. Não sei se a minha mãe é goiana. Gente, mãe goiana é um bicho brabo, bate menino que é uma brincadeira, né? Bom, aqui na tortura castigo, o STJ diz o seguinte, olha, aqui há o ânimo de sadismo, ok? De causar sofrimento. Causar sofrimento. Aqui não. Aqui nos maus tratos, diferente. Aqui há ânimos que eles chamam de ânimos corrigendi ou ius corrigendi. Ius corrigendi. É a mãe que quer corrigir e acaba exagerando, ok? Então aqui há o exagero na correção. Exagero na correção. Então, cuidado com essa diferençazinha aqui entre os maus tratos. Eu deixei no material bem bonitinho para vocês identificarem isso aí, tá bom? Legal. Então, é muito importante que você veja essa diferença, tá? Entre maus tratos. Uma outra coisa importante é a tortura qualificada pela morte. Vamos lá, então. Tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada. Depois eu falo da tortura com causa de aumento, tá? Tortura qualificada. Vamos olhar aqui na lei? Ele diz o seguinte, olha. Aumenta-se de 1/6. Na mesma pena em quem submete, se resulta... parágrafo 3º. Se resulta em lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10. Se resulta a morte, é de 8 a 16 anos. Então, aqui você tem duas possibilidades. Se resulta lesão grave ou gravíssima, ou se resulta a morte. O detalhe aqui, que eu preciso que saiba, é que esse resultado aqui, ele tem dolo na tortura, e ele tem culpa nesse resultado. Quando você tem dolo seguido de culpa, é o quê? Préter dolo. Ok? Então você tem aqui uma hipótese de préter dolo. Esse crime, então, é um crime préter doloso. Então ele quer torturar e causa lesão ou grave ou gravíssima ou morte. Ok? Então você tem aqui uma tortura préter dolosa. Ok? Muito importante aqui, principalmente em relação à morte. Em relação à lesão grave ou gravíssima, você pode ou não ter o préter dolo, mas em relação à morte, só pode ter préter dolo. Por quê? Porque se o dolo é de matar, vai ser homicídio, ok? Legal. Uma outra coisa extremamente importante é em relação às causas de aumento. É bom você memorizar as causas de aumento. Causas de aumento da tortura. Causas de aumento da tortura. Lúcio, então vamos lá, vamos voltar na lei, né? A pena aumenta-se de 1/6 até 1/3, não precisa memorizar isso em regra, o CESP, se ele te der a fração, vai estar correta. Se o crime é prometido por agente público, contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Olha como é fácil, presta atenção como é fácil memorizar. É só você pensar na evolução, né? Gestante, criança, adolescente e idoso, maior de 60 anos. E aí você coloca o portador de deficiência, tá?
E no inciso terceiro, se o crime é cometido mediante sequestro. Então, essas três possibilidades. Aqui, geralmente, essa aqui que cai. De criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Tá? Legal, muito bem, muito importante aqui. Então, é isso. As causas de aumento é importante memorizar. Importante memorizar. Bom, a lei fala em perda do cargo se ele é cometido por agente público. Na tortura, a perda do cargo é efeito da sentença. Então, aqui a perda do cargo, lembra que eu falei lá na aula de racismo que ela não é automática? Aqui a perda do cargo, no caso de tortura é efeito automático. Foi condenado por tortura, perdeu o cargo. Ok? Automático. Efeito automático. Ok? Bom, legal. Outra coisa importante diz respeito ao livramento condicional. Livramento condicional. O sujeito está cumprindo pena e ele tem direito a condicional. Tem direito a condicional? Sim, ele tem direito a condicional, mas ele tem que ter cumprido mais de 2/3 da pena. Mais de 2/3 da pena. Ok? Isso vale para os crimes hediondos também, tá? E os equiparados. E ele não tem direito, se ele for reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, ok? Reincidente específico. Isso aqui é legal você relembrar, beleza? Bacana então. Uma outra coisa extremamente importante é a questão da extraterritorialidade específica do crime de tortura. Então, extraterritorialidade específica do crime de tortura. Vamos lá? Extraterritorialidade. Cai bastante esse tópico aqui, tá? Extraterritorialidade. Vamos dar uma olhada lá na lei? Olha só. O disposto, artigo 2º, o disposto, tá aqui, ó. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, ou seja, fora do território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, sendo a vítima brasileira, a tortura praticada em qualquer local do mundo, ainda assim o Brasil pode aplicar a sua lei penal. Ok? Muito importante isso aqui, então, lá no artigo 2º, tenho certeza que você vai. Artigo 2º, que você vai se atentar a isso aqui. Bacana? Legal, acho que sobre a tortura é basicamente isso, tá? Basicamente isso. Dá uma olhada nos tipos de tortura aqui, tá? Memoriza, confissão também chamada de persecutória, prova, probatória, institucional, inquisitorial. Procurei colocar todos os nomes possíveis aí. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente. Só um pouquinho aqui. Deixa eu voltar aqui na lei. Deixa eu falar aqui, rapidamente, da tortura omissiva. Ela cai bastante, tá? Tortura omissiva cai bastante. Vamos lá, então. Artigo 2º, submeter alguém sob poder etético, emprego de violência ou grave ameaça, sem ter sobreviolência física ou mental, como forma de aplicar castigo. Aquele que se omite, parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. O CESP costuma dizer que vai responder pelas mesmas penas, que é a regra do Código Penal. Aqui não, aqui é uma exceção de que aquele cara que é garante responde pelas mesmas penas do executor, aqui seria uma exceção, ele vai ter uma pena menor, tá? Então, esse sujeito aqui vai ter uma tortura, vamos dizer, com a pena menor. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Bacana? Fica ligado então nesse parágrafo 2º, que ele é bastante importante. Ele é bem importante
que vai cair para você, tá? Legal, é isso. Então, vamos seguindo aí, lei de tortura, esses são os pontos mais importantes. Vamos seguindo no edital aí, vamos fechar esse edital e tenho certeza que vai dar tudo certo para você. Valeu? Vamos lá, vamos caminhando.